Fala pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos. Hoje a gente vai falar com o Lucas Ferreira. Lucas é simplesmente uma pessoa da área de tecnologia e ele tem muitas coisas para falar com a gente hoje. O Lucas ele está desenvolvendo, participando do desenvolvimento de um aplicativo para mobilidade aérea. Olha só que coisa fantástica. Eu quero saber cada detalhe a respeito disso. Bom, lembrando a você que o nosso podcast ele é aberto para todas as pessoas que quiserem poder participar. Você vai fazer networking, você vai conhecer pessoas novas, você vai falar dos seus projetos pessoais, vai contar um pouquinho da tua história, vai contar um pouquinho do que você está fazendo agora e do que você quer fazer no futuro. Então, Lucas, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso podcast. Lucas tem 25 anos e é natural do Rio de Janeiro. Sabe que eu também sou do Rio de Janeiro, né? Que lugar do Rio de Janeiro que você é, Lucas? Eu vim da Zona Norte. Zona Norte do Rio? Minha família é toda da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Fantástico, Lucas, fantástico. Bom, e o Lucas está agora no Rio Grande do Sul, é isso, Lucas? Isso mesmo, aqui no Cara, e interior o Rio do Grande Rio do Grande. Sul passando por essa catástrofe. Conta um pouco pra gente aí como que foram esses dias. Infelizmente, eu acho que não tem na história do Rio Grande do Sul algo tão grave, né, como está acontecendo agora. Qual cidade você está? Conta aí um pouquinho pra gente da tua percepção aí de tudo que está acontecendo. Fala, Fábio. Tudo bem, pessoal? Obrigado aí por esse momento, poder estar compartilhando com vocês tudo isso que a gente vai falar ao longo desse vídeo. Eu falo aqui do interior do Rio Grande do Sul, né? Mais especificamente da cidade de Cambará do Sul. É uma cidade que quem conhece ela conhece por causa dos canyons brasileiros, fica aqui, né? É bem legal para quem quiser conhecer, recomendo. E recentemente a gente passou por essa situação aí que está se noticiando, né, das chuvas que teve aqui no Rio Grande do Sul, que já pode se dizer que é a maior tragédia climática do Rio Grande do Sul nos últimos 50 anos. E para mim, assim, foi um susto, sabe? Eu estava voltando de Caxias do Sul, que foi uma das cidades que mais foi afetada. No dia que eu voltei de Caxias do Sul, o céu já estava fechando, estava ficando tudo cinza. E eu cheguei aqui na cidade e no dia seguinte já começou a chuva, né, propriamente dita. E foi o que vocês viram, né? Muitas cidades alagaram, teve deslizamento, estradas, barragens se romperam e a gente ficou sabendo de tudo aqui, né? E na nossa cidade que eu estou falando aqui, graças a Deus a gente não teve nada disso, né? No máximo eu tive 2 goteiras aqui em casa, mas eu botei um balde, Nossa. resolveu. Mas a gente ficou sabendo e a gente aqui está mobilizando o máximo de esforço aí para ajudar as famílias que foram afetadas na tragédia. E Lucas, uma pergunta, porque essa é uma dúvida de quem está olhando de fora, né? Foi, vamos dizer assim, somente chuva mesmo? Ou houve algum tipo de barragem que foi destruída? Porque a quantidade de água é assustadora. Não parece, pelo menos eu estou aqui em Portugal, a informação chega aqui de forma limitada, né? O que aconteceu assim para que é só chuva mesmo ou teve alguma coisa de destruição de alguma estrutura de proteção? Porque, cara, é absurdo, as imagens são assustadoras. Foi muita água. Eu até fiquei brincando, perguntando, gente, não vai parar de chover aqui. Porque o que acontece? Eu vou até colar o que eu vi na reportagem, né? Foi uma soma de pelo menos 3 fatores aí climáticos que cooperaram para isso. Você tem uma frente fria que estava vindo do sul, a gente tem aqui bastante, normal, Sim. mas não somente isso, a gente teve uma alta pressão na região ali do centro-oeste do país. Ela acabou servindo como se fosse uma bolha, né, de pressão, impedindo a passagem da frente fria para o norte do país. E, além disso, a frente fria não conseguiu ir para o mar, porque no mar está tendo o evento do El Niño, né? E devido à temperatura do oceano, uma série de fatores que não me compete falar, o acúmulo de nuvens ficou retido na região do sul do país. Né? E ela não saía, não tinha para onde ir, caiu tudo aqui em cima do Rio Grande do Sul. Né? Nossa, E que durante loucura. uma semana direto, só água, água, água. É o tipo de coisa que, vamos dizer assim, acontece uma vez a cada não sei quantos anos, né? Porque juntar essas três coisas, né? Num momento só, porque conforme a frente fria vem, ela vai sendo dissipada, né? Ela vai Exato. subindo.
vai subindo para as outras regiões, mas aí acabou acumulando, entendi. Exato. E aí, lógico, a quantidade de água acabou forçando, e aí havendo alguns rompimentos de barragens e coisas assim que colaboraram para subir ali nível de rios e entrar pelas cidades, né? Porque foram várias cidades do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado grande, né? É enorme. E muitas cidades afetadas, graças a Deus que você está bem, sua família está bem. Você está numa região mais alta, né? Uma Minha, região minha mais. família, minha família tá muito bem. Eles estão no Rio, né? Eu vim Ah, sozinho pra cá. sim, É, sim. eles Você estão no está Rio no de Rio Grande do Sul há Janeiro. quanto tempo, Lucas? Vai fazer um mês agora. Um mês, pouquinho tempo. E você foi por É. qual razão? Olha, foi uma soma de fatores também, né? Eu Sim. olhei para minha carreira, para minha vida pessoal no Rio de Janeiro, para a própria cidade, né? Ah, e eu me senti insatisfeito com algumas coisas, né? Tem gente que gosta, ama o Rio de Janeiro, quer sair de Sim. qualquer lugar do Brasil para ir para lá. O meu caso foi diferente. Eu olhei para o interior e eu falei assim, cara, é o que eu quero para mim, né? Aí eu já tinha visitado aqui no Carnaval, eu conheci uma moça aqui também, então teve esse Ah, fator aí. por amor. É, né, deu uma carioca com uma gaúcha e combinou, né? Legal. E a cidade me recebeu super bem, né? Aqui eles têm essa qualidade, eles recebem muito bem quem vem de fora e acabou cooperando, né? Eu comecei a pesquisar a vinda para cá e encontrei essa casinha aqui e tô nela aí, vai fazer um mês. Cara, fantástico, fantástico. Você é bem jovem, né? Tem 25 anos e já tem Obrigado. aí essa experiência. Eu tenho 33 também, tô quase na mesma geração, mas já tem essa experiência de sair, né, da sua cidade natal, né, da sua região e ir para um outro lugar. E você foi sozinho, que você falou, né? Que sua família ficou toda no Rio, né? Ficaram. Eu me lembro quando o pessoal, né? Hoje eu estou em Portugal, mas a minha grande, eu vou chamar assim, né, imigração, que na verdade é uma migração, mas imigração foi sair do Rio para São Paulo. Para mim foi um impacto muito grande, né? Parece que não, mas são 6 horas de carro e, sei lá, de avião é 40 minutos, né? Né? Mas a sensação do romper, né? Como é que se fala? Do cordão umbilical ser rompido Radical. é algo assustador, né? Eu não sei se eu posso indicar isso para as pessoas, mas eu acho que se mudar, né, mudar de uma cidade para outra, eu acho que faz muito bem para as pessoas. Tem um desafio, não é fácil psicologicamente, emocionalmente, muitas vezes financeiramente, é muito mais complicado você começar do zero em algum outro lugar, mas eu acho que para a formação do ser humano é algo diferenciado. Você sente a É. mesma coisa também? Exatamente. Antes de vir para cá, eu até ponderei isso, né? Tem uma transformação em nós que ela só acontece quando a gente se expõe ao radical, ao que exige de nós um novo nível, sabe? É que não é nenhum curso, nenhum livro, nada vai te ensinar, não ser uma experiência radical, né? Para quem Sim. pode, claro, e de várias formas, né? Às vezes a pessoa que está me assistindo aqui não pode ter uma experiência de se mudar para outra cidade, mas ela pode mudar de área profissional, ela pode mudar, quem sabe, de país, né? Encontrando a cidadania dela aí, quem sabe, É, já puxando um sim. gancho aí para o nosso trabalho. Sim. Não, e um exemplo, às vezes, perfeito o que você está falando, eu concordo. Às vezes mudar de emprego. Pois Às é, vezes, se mudar, às vezes a pessoa muda de emprego, ela já tem uma mudança de mentalidade, mudança de conhecer pessoas novas, né? Um ambiente novo. Isso faz de fato muita, muita diferença. Eu tive alguns momentos da minha vida, né? Alguns pontos de inflexão que eu tive que tomar decisões difíceis. E isso é, é, colaborou muito para a minha formação como ser humano hoje, como de caráter, formação de mentalidade, de visão de mundo, sabe? Isso é uma coisa muito curiosa. Eu, quando, né, algumas oportunidades que eu saía do Rio de Janeiro, né, a trabalho, né, fui a São Paulo algumas vezes, a Joinville, Curitiba, próprio Rio Grande do Sul mesmo, Porto Alegre, eu sempre que saía, eu perguntava para quem era da região o seguinte: quanto é o aluguel aqui? Porque a minha cabeça era a seguinte: será que com o que eu ganho dá para viver nessa cidade? Será que com o que eu tenho eu poderia estar num outro local? E isso ia me questionando. legal. E isso vinha, né, naturalmente me incomodando
para aquele momento ou para aquele status que eu me encontrava. Então isso é muito interessante. A mesma coisa eu faço aqui. Eu estou aqui em Portugal, estou em Braga, mas eu vou, fui ao Porto, fui a Lisboa, fui a Aveiro, fui a Coimbra. Você É, vai em outras é cidades? fácil assim? É Muito, fácil assim se mover de um ponto a outro de carro? muito, muito. Um Legal. exemplo, eu falei, né, do Rio para São Paulo eram 6 horas, 6 horas e meia de carro. Eu Uhum. atravesso do norte ao sul de Portugal em 7 horas. Eu estou em Braga, eu vou ao Porto toda semana, são 40 minutos. Imagina Menos se de um dia. atravessar um estado. É como eu brinco com o pessoal, falo que a gente, quando está em Portugal, a gente vive na fronteira, né? Ou Hum, seja, você está sempre muito perto de outros estados, né? De outros distritos. De onde eu estou, para Lisboa, 3 horas e meia. Para Aveiro, 1 hora e meia. Para Coimbra, é duas bem horas. perto. Para Viseu, 2 horas. Para Viana do Castelo. Para Espanha. Para Vigo, 1 hora. Então, é muito estranho, é muito louco para quem está acostumado a grandes deslocamentos. Quando eu morei em São Paulo, então, eu demorava 1 hora e meia para chegar no escritório e era poucos quilômetros, mas era por Sim, causa do trânsito, né? exatamente. E uma coisa, Lucas, que para mim está sendo aqui bastante curioso, eu quero saber. Conta para mim essa história aí desse projeto que você está participando com a Embraer, não é isso? Isso. Conta essa história aí que isso é fantástico. Quero saber cada detalhe. Tá bom. Eu vou tentar falar até onde eu puder também, né? Já que é um É sim, projeto pioneiro, né? NBA. Mas o que se sabe, né? Que se divulga por aí, né? O grupo Embraer, ele tem essa empresa chamada IVE, né? Air Mobility, e ela está sendo uma das responsáveis aí por criar a aeronave que vai servir como um transporte, né? Alternativo ao helicóptero. Mas mais do que isso, né? É mais popular do que o helicóptero. Porque o helicóptero hoje tem essa limitação de quê? Do alto custo de consumo de combustível, né? Então, para você fretar um helicóptero, você tem que ser um milionário, né? No mínimo. Uma pessoa normal é como o carro antigamente, né? Eu gosto de fazer essa comparação. Quando o Henry Ford veio popularizar o automóvel, a gente tem hoje o helicóptero sendo esse transporte, mas no mundo que está tão frenético assim, onde você precisa de carro na maioria das cidades, né? Como lidar com o trânsito, como lidar com esses congestionamentos intensos, né? Então, ver essa solução a nível global, né? Outras empresas também estão criando as suas aeronaves, e essa aeronave ela se chama eVTOL, né? É uma aeronave de pouso e decolagem vertical, né? Assim como o helicóptero também. Só que a diferença é porque quando ela chega em determinada altitude, ela se move como um avião, não como um helicóptero. Então ela decola verticalmente e anda, assim. Então ela faz trajetos que você levaria de carro 1 hora, né, ela faz em 15 minutos. Então você Nossa, tem que esse ganho loucura. aí de tempo, né? E o custo dela, tanto de abastecimento, já que ela é elétrica, quanto de manutenção, também vai ser muito menor. Então o custo final para o usuário, você, assim, vai ser bem menor, né? Para Podemos popularizar o chamar ar. isso de carro voador, não? Estão chamando, né? A A ideia é gente, essa, né? a gente da empresa, a gente brinca, a gente chama, a gente fala que é o carro dos Jetsons, né? Mas é um passo em direção a essa autonomia no ar que hoje está restrita aos aviões e aos helicópteros. Em breve a gente vai popularizar o espaço aéreo, vamos chamar assim. E uma dúvida, Lucas, porque quando a gente fala de helicóptero, por exemplo, a gente está falando de um profissional de alto gabarito, que é um piloto, né? Sim. Até com essa questão da tragédia que a gente está tendo aí, nós estamos vendo a limitação de pessoas capacitadas para voar em condições, né? Para fazer um resgate, para poder, né? Então a gente percebe claramente que há uma carência, eu não tenho esses números, mas uma carência de pessoas capacitadas para pilotar helicópteros. Como que seria? Não sei se isso já está sendo desenhado, mas vai necessitar de uma pessoa altamente gabaritada para poder pilotar isso como é um piloto, ou pessoas comuns, seres humanos normais, como eu aqui, posso me tornar um piloto dessa nova modalidade aí? Acho que você pode se tornar um piloto, né? Num futuro médio a longo prazo. Porque o plano é que no início sejam pilotos capacitados, né? E com alguma especialidade nessa área de mobilidade urbana, nesses eVTOLs, né? Que vamos chamar assim. Mas a previsão é que num futuro bem distante, até nos documentos oficiais da NASA, né, que eles disponibilizam, é aberto aí ao público,
é que no futuro, um pouco mais distante, esses veículos sejam autônomos. Né? Então, eles vão ter ali uma inteligência artificial pilotando eles, né? A aviônica da aeronave, e fazendo a trajetória de um ponto ao outro sem a necessidade de um ser humano no controle, na cabine. Mas no primeiro momento vai ter um piloto e vai se exigir ali uma série de certificações, já que esse mundo, né, da aviação ele é bastante burocrático. Né? Eu comecei a estudar, né, no passado para virar piloto, tem um outro lado meu. Então eu vi bastante disso, principalmente no Brasil, né, que a aviação ela é administrada pelas Forças Armadas. Então a gente precisa de uma série de documentos e certificações para poder permitir que isso tudo aconteça aí no céu do Brasil. Tem algum plano já, Lucas, de ano de lançamento desse projeto? Isso é para próximo? Como é que está essa dentro daquilo que você pode falar, claro? Claro, claro. Tem empresas que já lançaram os seus, né, protótipos, versões, né, existem diversas por aí, né, mas a nossa empresa, o diferencial dela é que a gente está produzindo um sistema, né, então existe até um vídeo no YouTube, esse sistema ele se chama Vector, né, e ele vai oferecer aí para o mercado para que empresas elas possam ter o controle das suas frotas, das suas aeronaves, tudo através de um software que a nossa empresa está criando. Né? Então, tanto a empresa que tem as suas aeronaves, por exemplo, a Azul, né, que hoje tem os aviões, se no futuro a Azul quiser comprar os seus VTOLs, né, que a gente produz, ela vai poder também comprar um sistema para poder controlar a frota dele, né? Escrever os planos de voo daquela aeronave e por aí vai. Nossa, fantástico. E uma pergunta: estou fazendo uma comparação aqui com os helicópteros, né? Você tem helicópteros menores, tem helicópteros um pouco maiores. A princípio, esses veículos, né, essas aeronaves, elas serão para quantas pessoas? Para eu ter uma noção de tamanho delas, assim, a princípio. O que se pensa? Estima-se, Fábio, estima-se 6, se não me falha a memória. Eu não me envolvo tanto na parte da engenharia da aeronave, tá? Sim. Então eu não tenho tantas respostas assim. Mas até onde eu vi, no que se divulga por aí, as imagens, né? São 6 pessoas. Sim. E o mundo está vivendo hoje, fantástico, pelo tamanho, né? Agora, Me pode corrigindo falar. aqui, na verdade, é aquilo que a gente falou. Na versão inicial, são 4 pessoas. Quero me Certo. corrigir aqui. Né? Porque vai ter o piloto lá na frente. Você falou, né? Do profissional. Na versão autônoma da aeronave, não vai ter o piloto, então você ganha mais espaço para os passageiros. E aí viram 6. Entendeu? Certo, certo. Perfeito. Porque tem uma questão muito interessante do que você está falando. Você falou que a proposta, o projeto, é que sejam veículos, vamos dizer assim, elétricos, né? E a gente está vivendo uma revolução, né, dos carros elétricos, né? A gente tinha uma coisa muito, vamos dizer assim, inicialmente com uma baixa aceitação, né? Aí veio aquela coisa mais, até que é legal, mas não é muito ruim, burocrático, é pouco ponto para abastecimento. E aí agora a gente já está vendo, a gente está fazendo esse vídeo aqui, né? Em maio de 2024, a gente já está vendo agora as grandes empresas, né? Tem uma grande chinesa agora de veículo, né? Tem a Tesla, que é, né, americana, já falando de autonomias bem interessantes, né? Bem interessantes para os veículos, né? Então, imagino que é difícil a gente projetar a tecnologia daqui a 5 anos. É difícil. Mas imagine o que será a autonomia dos carros e das baterias, vamos dizer assim, daqui a alguns anos, né? Agora é uma corrida desenfreada para que praticamente não se tenha mais necessidade de carregar, né? É uma coisa louca, né? Que a gente está a qualquer tempo aí de romper, né? É um futuro inevitável, Fábio. É. Isso traz um universo que a gente não imagina, né? E toda a questão de ser uma energia limpa, tem toda uma coisa por trás também, né? Que é muito interessante. Por exemplo, a gente, nessa questão que a gente está falando aqui do Rio Grande do Sul, a gente teve um momento ali, pelo menos que eu ouvi das notícias, de falta de combustível.
A minha cidade tá com falta. Falta de combustível. Então, se você tem minimamente a capacidade de recarregar com energia elétrica, você já Perfeito. evita e já consegue ter muito mais eficiência no resgate das pessoas Sim. e outras questões. É de fato fantástico mesmo. É tudo uma questão de popularização, né? De tempos em tempos a humanidade é forçada a popularizar determinada invenção, né? Que antes era restrita a um grupo. E aí vai do que você falou, né? Da aceitação do público, de se acostumar, de política de determinados estados e com o tempo se torna o comum, né? E aí vem uma nova tecnologia que passa a ser a que substitui a anterior, né? É um ciclo. Não, perfeito, perfeito. Agora eu quero perguntar para você uma situação que é a seguinte, está me deixando meio curioso aqui. Vamos Esse lá. teu cenário aí atrás, eu É, estou vendo ali, acho que são chapéus, é isso? aqui é um chapéu, um E violão e o agora eu flamingo. quero saber que você conta a história de cada um deles aí. Eles não estão aí por acaso. Conta Não, a não história está. dos chapéus aí, por favor, que eu quero É, saber. é bem aleatório, né? Eu não tive tempo ainda de arrumar o cenário, mas coloquei aqui o principal. Não, os chapéus aqui é que eu sempre tive uma paixão muito grande pelo estilo country, né? Pelo interior. Não é à toa que eu vim pro interior, né? Eu gosto de música country. O violão aqui já responde a pergunta também, né? E desde o Rio de Janeiro, eu comprei esses chapéus no Rio de Janeiro, né? Eu gostava, assim, não é que eu saia na rua no mercado usando eles, né? Já tive vontade. Mas eu acho bonito, né? E também tem muita relação com uma paixão que eu tenho, um carinho especial pela cultura norte-americana, né? Especialmente do oeste americano. Filme de cowboy, aquele lado de lá, né? Do deserto. Eu sempre gostei muito disso, né? Eu trago esse estilo, às vezes, para minha vida, para as minhas criações, né? E o chapéu foi só uma forma de simbolizar isso aí fisicamente, né? Não, muito legal, muito legal. E o violão você toca? Ou tá arranhando, tá aprendendo? Eu Toca? tô entre arranhando e aprendendo. Mas Legal, legal. ultimamente é o que eu te falei, né? Eu tenho tido pouco tempo aí, né, por conta desse projeto para poder praticar, e é um grande desafio que eu enfrento, é querer fazer de tudo um pouco, né, num mundo que oferece Uhum, pra gente tantas alternativas, né, sim. e o violão é uma delas. Mas quando eu tenho tempo, eu paro, assim, para dar atenção para ele. Eu acho que, Lucas, a gente é praticamente da mesma geração, né? Você tem 25 anos, eu tenho 33. Eu Uhum, acho que um dos grandes desafios da nossa geração é justamente ter foco. É muito difícil, porque são tantas oportunidades, são tantas possibilidades que passam diante de nós que uhum, você fica em qual que eu vou, em qual que eu me dedico, em qual que eu entro, em qual. E eu acho que, por mais que exista naturalmente aquele saudosismo das gerações anteriores, de falar, essa geração é perdida, essa geração é perdida, sempre assim, né? Se você pegar, né, a galera da década de 80, se falava que a 80 foi a década perdida, né? Aí depois você vai 90, que é um pouco mais ali da nossa geração. Eu nasci em 90, você nasceu um pouquinho depois. 98. 90, 8. 98, exatamente. E aí, a gente, hoje, a nossa geração, talvez fale da que está agora chegando, falando, esses caras não querem nada, e na verdade não é bem assim, né? Uhum. Tem quem não quer nada e sempre teve ao longo de toda a história, mas existem pessoas que estão fazendo coisas incríveis, estão realizando, pensando um futuro melhor, né? E conversar com você me garante isso, né? Que é uma pessoa completamente disruptiva. Agora, uma dúvida: esse projeto está na cidade que você está agora ou você consegue trabalhar à distância? Fábio, hoje eu estou totalmente à distância, tá? Ah, Né? Não tem a instalação física da minha empresa fica em São Paulo, então eu estou aqui uhum. de home office mesmo, né? Até brinco falando que eu sou um nômade digital, né? Que fugiu para o interior Uhum. para trabalhar em paz, Não, mas muito é bom. exatamente. Ah, maravilha, maravilha. E outra coisa que me deixou curioso aí é essa plaquinha do YouTube que você tem aí, Aqui, não é isso? isso, Me isso. conta aí um pouco sobre ela, me conta a história dela aí. Tá bom. Isso aqui foi um projeto meu que começou lá em 2018, né? Se chama Mundo de Ideias. Se pesquisar aqui no YouTube, você encontra o canal, né? Uhum. Só que eu tô quebrando a minha maior regra aqui agora, que é mostrando o rosto. Porque nesse canal eu não mostro o rosto, né? Eu faço vídeos de humor,
um humor um pouco, tentando ser um pouco mais inteligente do que só aquele humor que a gente está acostumado, né? Então brinco aí com ciência, com tecnologia, com física, enfim, não tem limite, né? Para trazer para o pessoal algumas invenções, curiosidades, né? Discutir alguns temas que estão em alta, mas sempre de uma forma descontraída, né? Para poder trazer conteúdo para eles. E começou de um jeito engraçado, né? Eu tava em casa uma vez, e aí eu tava com dificuldade de aprender física, cara. Nunca entrou na minha cabeça esse negócio. E eu tinha que aprender lá uma matéria em física, eu falei, não, agora vai. Nem que eu precise ensinar para mim mesmo essa matéria. Aí eu tinha um quadro branco no quarto, porque eu já tinha, Uhum. né, antes um quadro que eu gostava de anotar algumas coisas. Eu comecei a escrever no quadro, desenhar, né, a matéria que eu estava estudando em física, só que ensinando para mim mesmo. E eu gravei. Você E lembra da nisso que matéria? foi sobre vetores. Ah, Lembro até puxa, hoje. tu é Né, chato pra caramba. sobre gráfico, assim, muito. Aí eu gravei, Bruno, ô Fábio. E aí eu peguei esse vídeo que estava gravado e eu postei num grupo do Facebook que eu estava na época. A pessoa caiu na gargalhada, pediu para compartilhar e tal. Eu fiquei olhando assim, beleza, mas nesse dia eu não fiz nada. Aí eu fiz mais um vídeo desse, de um outro assunto que eu não lembro agora qual foi, e eu postei de novo no grupo. Aí o pessoal começou a pedir para eu criar um canal no YouTube. Eu fiquei meio relutante ali no início, né? Porque como é que eu vou criar um canal, começar aqui, já tem tanta gente grande, né, ocupando espaço. E aí eu comecei, eu botei o vídeo lá, e o pessoal que já estava no grupo me acompanhou, né? E quando eu vi, o pessoal estava construindo ali uma comunidade, um grupinho de pessoas assistindo, foram Sim, divulgando, né? Eu cheguei no primeiro ano a acho que 86 mil inscritos, né? Eu tomei um fantástico. susto, eu não esperava isso, era só um lugar para guardar meus vídeos, né? E virou um canal. E quando deu um ano e meio, mais ou menos, eu estava ali com 150 mil, né? Deu um boom, né? De vez em quando eu sofri umas quedas de engajamento, já sofri várias quedas de engajamento, né? E eu sempre tentando me manter ali. E aí, agora, recentemente, eu cheguei aí num nível de 284 mil. Eu acho que eu perdi um pouquinho, mas eu parei nesse nível, porque eu não estou tendo tempo de gravar, né? Com essa mudança toda que eu fiz aí. Aham. Mas eu quero aproveitar aqui para dizer para os inscritos também que eu pretendo voltar sim, tá? Eu tô com Sim. equipamento novo aqui, ó. Aqui atrás ali tem uns brinquedos ali, ó, né? Ah, sim, suporte. É, mas eu tô precisando mesmo de tempo, que é um dos maiores desafios aí para nós hoje em dia, né? Sim. Mas Nossa, eu cara, que pretendo fantástico. voltar a trazer conteúdo aí para a comunidade do Mundo de Ideias. Que fantástico. E olha que coisa, né? Recentemente eu ouvi uma pessoa falando sobre isso e eu concordo 100%. A melhor forma, ou uma das melhores, não posso dizer que é a melhor, mas uma das melhores formas de você aprender alguma coisa é você ensinar. Porque o teu cérebro ele vai agir de uma forma. Esse fim de semana mesmo eu estava estudando com meu filho matemática, né? Falei, cara, eu me lembrei de coisas de quando eu era pequeno, da minha mãe me ensinando. Meu pai e minha mãe são professores de matemática. Uhum, E eu falei assim, cara, isso passou 20 anos e eu ainda lembro, né? E é fruto daquilo que você aprendia, passava para um amigo, passava para, né, para uma pessoa, e você vai usar, né? A gente normalmente fala que não, mas. E assim, é fantástico, porque as necessidades das pessoas a gente não sabe. A realidade é essa. A não uhum. ser que a gente se exponha, a não ser que a gente pergunte. E aqui, para mim, é uma alegria, né? Estar falando com você aqui. Né? Esse projeto, Lucas, até falando para você e para o pessoal que está nos assistindo aqui, esse projeto do nosso podcast aqui é dar voz às pessoas que confiaram na gente, sabe? A pessoas que confiaram ali os seus projetos, os seus processos. Lógico, a gente vai conversar com pessoas aqui que necessariamente nem clientes nossos são, ou. Não, a gente quer dar voz para as pessoas, dar oportunidade, e olha quanta coisa legal que a gente está sabendo aqui que você está fazendo, você está atuando nesse momento, e eu quero falar com você sobre o seguinte: como é que foi que você chegou nisso que você está agora? Conta pra gente aí, dá um passo atrás aí na tua história para a gente entender um pouquinho mais. Ô, Fábio, eu vou rebobinar aqui para você. Nem eu consegui prever como eu cheguei aqui hoje, tá? Eu saí da escola, eu lembro que na minha época todo mundo sabia o que queria, né? Queria fazer medicina, engenharia,
eu fui a ovelha negra. Eu saí da faculdade sem saber o que eu ia fazer. E aí, na minha família, a minha irmã, que me indicou a fazer TI, né, ela é da área também, em outra empresa, e ela, na época, me deu essa sugestão, cara, faz TI, né, faz computação, e aí meu curso mais específico foi de ciência da computação, né, e ela falou que você vai ganhar muito dinheiro. Aí eu fui meio mercenário, assim, nas ideias, eu falei, cara, eu já tô sem ideia, se ainda me oferece dinheiro, era o que eu precisava, vamos lá. Mal eu sabia que tinha matemática, que tinha lógica, que eu detestava na Uhum. escola. E aí eu comecei a faculdade de computação, né? Fiquei nela uns 6 longos anos fazendo. Mas foi um período muito legal da vida, assim, construir experiências inesquecíveis, né? Quem tem interesse aí de seguir nessa área, se prepara, porque é um curso que é desafiador, como qualquer curso, mas é o que eu vou falar, se tu vai ter desafio fazendo um curso que você não gosta, sabe? E seu sonho é fazer programação e você tem medo porque é difícil, falam por aí que é concorrido, mas é o que você tem assim no seu íntimo, que é o que você quer, vai vir como água, sabe? Vai ser difícil, você vai chorar, vai perder noite aí, mas no fim você vai ficar bem contente aí com a pessoa que você vai se tornar no final, né? E, Fábio, quando eu cheguei no fim da faculdade, muita gente na minha área já estava estagiando, né? E eu não. Fazendo aqui um link com o projeto que eu tô hoje. A coisa ela aconteceu de um jeito muito peculiar. Por quê? Eu não consegui estágio na minha área, né? Tinha gente muito mais capacitada do que eu em TI. É uma área que, se você não se atualiza, você acaba realmente ficando um pouco para trás. Só que eu tinha que terminar a faculdade. E aí, todo final de curso tem aquele trabalho que os alunos precisam apresentar, né? De conclusão de curso. E eu não sabia sobre o que eu ia falar. Aí eu parei um dia, né? Eu parei assim, olhei para o céu, pensei o que eu vou fazer. E eu sempre gostei muito de avião, né? Não é à toa que eu tenho um avião ali no canto, ali, quase em tamanho real aqui no quarto. E eu falei, vou fazer alguma coisa sobre avião. Aí eu procurei, pesquisei, né? E eu encontrei um projeto aí brasileiro, que não é esse que eu estou trabalhando, é uma outra coisa. E eu dissertei sobre ele no meu trabalho final da faculdade. E aí eu Uhum. entreguei, passei, me formei, né? E acabei. Mas eu não tinha até aí nem estágio nem emprego. Aí eu comecei a ficar um pouco preocupado, né? Porque é uma situação um pouco atípica a minha. Sim. Né? Não recomendo vocês fazerem o que eu fiz. Aí eu lembro que, determinado dia, eu comecei um cursinho de programação, porque o que eu aprendi na faculdade já tinha ficado um pouco ultrapassado. Aí eu fiz um novo curso para me atualizar. E nesse curso eu conheci uma pessoa que olhou para mim e falou: Lucas, por que você não pega o trabalho que você fez da faculdade, esse trabalho de conclusão de curso? E esse trabalho era sobre uma empresa. Era sobre uma empresa que fez um programa de computador para aviação. E aí a pessoa falou, né? Por que você não pega esse trabalho e envia para a empresa que você escreveu? Ah, a empresa Uhum. vai gostar, né? O mínimo que você pode ter aí, né? É o não. Aí eu peguei e mandei o trabalho para eles. E é essa empresa aí que eu tô hoje, né? Eles olharam pro Nossa. trabalho e falaram assim, pô, tá bem legal, né? Vamos ver aí se a gente encontra um espaço para você aqui. E eu entrei na área de desenvolvimento de sistemas dele, né? E acabei caindo onde eu tô hoje, né? Fantástico. A gente não entende, né? Mas passam pessoas pela nossa vida, né? Como foi esse seu amigo, né? Que simplesmente mudam a tua rota, né? Normalmente as pessoas reclamam das outras pessoas, né? Uhum. A gente tem problemas emocionais, problemas de relacionamento, mil coisas, né? Cada um tem um defeito para falar a respeito de um ser humano que conhece. Mas não existe ferramenta maior do que uma outra pessoa para fazer com que as coisas possam acontecer na nossa vida, né? Lógico, eu acredito muito em Deus, mas o tempo inteiro são pessoas, né? Pessoas, eu tenho um conhecido que falava muito isso, né? Que pessoas são chaves que abrem portas, né? E Sim, com certeza foi o que aconteceu contigo, né? Você vê a influência primeiro da sua irmã, né? Falando, ó, te sugiro a fazer esse é curso. verdade. Depois, lá na frente, uma outra pessoa chega para você e fala, pô, pega isso aqui que você fez e entrega ali para a empresa, apresenta para a empresa que você acabou falando e as coisas acabam por acontecer. Eu acho isso incrível, isso fantástico. Eu acredito muito nisso, muito. Eu olho para trás
e vejo, né, pessoas que passaram na minha vida, e eu até aprendi um conceito muito interessante recentemente, né? A diferença, né, as semelhanças e as diferenças entre gratidão e honra. É um tema mais, né, um pouquinho diferente, mas eu acho muito interessante até passar aqui, né, para o pessoal. Gratidão é algo que a gente sente para dentro. Um exemplo, eu sou muito grato à minha mãe. Poxa, minha mãe se dedicou muito por mim, para que eu estudasse numa boa escola, para que eu fosse um ser humano melhor, me ensinou muitas coisas. Da mesma forma, eu sou muito grato ao meu pai, aos meus irmãos, grato para dentro. Uhum. A honra é para fora. Então, se eu chego, e por exemplo, como eu estou falando aqui agora, né? Ó, eu sou grato à minha mãe, eu estou fazendo para fora. Então, eu estou honrando a minha mãe. Uhum. Consegui entender? Entendi. Então, muitas vezes a gente não consegue entender esses dois sentimentos, que eles são muito importantes. Quando eu guardo só para mim, eu tenho uma gratidão, mas quando eu consigo externar isso, eu honro, eu coloco essa pessoa, ou essa circunstância, ou essa situação num destaque. E aí você acaba por honrar aquela pessoa que for. E você acabou de fazer isso com a sua irmã e com esse amigo, falando: poxa, muito do que eu estou vivendo hoje é fruto de pessoas. Então, aquilo que a gente vive, quando a gente expressa, quando a gente traz para o mundo externo, para que mais pessoas saibam, isso deixa um registro muito positivo, que vai além da gratidão que a gente tem de forma interna. E uma questão muito interessante, Lucas, que você está sempre ali acompanhando a gente, está sempre comentando as nossas publicações. Sua mãe está em processo, né? O que você pensa quando esse direito à cidadania chegar em você? Qual é a tua ideia quando você tiver lá como um cidadão? O que você pensa a respeito disso? Eu acho que eu nunca parei ainda, Fábio, para pensar. Né? Não vou dizer assim, eu não acho que tenha sido a minha motivação num primeiro momento, sabe, me imaginar como um cidadão. Eu pensei mais o seguinte, eu vou até acrescentar aqui o que você falou de honrar as pessoas. Eu nem passou pela minha cabeça na época buscar, né, esse processo para minha mãe. Foi uma tia minha que ela sempre pesquisou árvore genealógica, ela quase voltou a Adão e Eva para encontrar quem eram os nossos parentes, né? E ela chamou minha atenção um dia, me mostrando, né? No início eu achava um assunto meio nada a ver, assim, tá? Pra que eu quero saber quem era meu tataravô lá? Tipo, fofoca através do tempo, né? Tipo, não. Aí ela me sinalizou, Lucas, porque tem pessoas que usam essas informações para obter a cidadania. E ao mesmo tempo que ela disse isso, aí já chamou minha atenção, né? Eu comecei a pensar, pô, legal, tipo, é uma coisa que vai acrescentar, vai dar um diferencial para nossa família, para primeiro no momento eu pensei em mim, né? Eu não tinha pensado nem nos meus pais. Só que a minha tia também me desencorajou por outro lado. E eu acredito que é uma coisa bastante comum, né? Porque quando você olha para esse mar de informações, de ter que buscar um parente aqui, um parente lá, você fica um pouco receoso, como é que eu vou fazer isso tudo, né? Tipo, sozinho, né? E aí ela tinha esse receio. Tanto que ela me deu essa informação de que tinha essa chance de ter alguém lá no passado, né? Mas ao mesmo tempo ela falou, mas é muito difícil, cheio de processo, cheio de burocracia, e aí me desanimou. Aí eu fiquei pelo menos aí uns 2 anos com essa Nossa. ideia engavetada, sim. E passou esse tempo, recentemente, agora, ano passado, eu voltei com essa ideia assim e falei, cara, eu vou correr atrás. E aí eu encontrei a Aliança, né? Eu encontrei, na verdade, diversas empresas, mas eu Uhum. lembro que a Aliança foi aquela que me deu ali a melhor experiência no chat, na conversa. Né? Uhum. Que me passou confiança, me passou acompanhamento, que é uma coisa que eu queria ter essa certeza que eu ia ter, que eu vi o tempo que ia levar para ter o processo, eu falei, não vou ficar esse tempo todo sem informação. A velocidade que vocês me respondiam, eu falei, Legal. vou escolher eles, né? E eu descobri, né, por causa da política, etc., que a cidadania não viria para mim primeiro. Então eu fui atrás da cidadania da minha mãe, que é Sim. a que está na linha, né, de Sim. descendência. E no momento eu estou no processo dela.
né? Sim. Estou esperando dela terminar para poder iniciar o meu. Deu direito para Mas, você. Perfeito. exatamente. Mas aí, respondendo a pergunta que você me fez, né, de se imaginar com a cidadania, depois que eu comecei o processo e a ficha caiu, eu comecei a pensar, né? É, acho que vem aquela coisa que todo mundo pensa, né? Fugir do Brasil, né? Acho que é a primeira Sim. coisa que a pessoa pensa. Mas eu vi, na verdade, a cidadania como uma oportunidade de aliar, né, o que eu já faço no Brasil com uma extensão de mim Sim. mesmo, né, no futuro, de não ter nenhuma barreira que me impeça de ir lá na frente ir para a Europa, né, Sim. mas como uma extensão da minha missão que está no Brasil. Eu não vejo como uma fuga, sabe? Sim, sim, perfeito. Perfeito. Ó, eu concordo 1000% contigo. Eu costumo dizer que a cidadania, né? A gente está falando aqui da portuguesa, mas pode ser italiana, pode ser de qualquer outra nação. Para mim, é quem tem essa possibilidade precisa fazer, por quê? Porque dá liberdade para ela. Cidadania eu vejo como liberdade. Por exemplo, você, natural do Rio de Janeiro, como eu me mudei para São Paulo inicialmente, você se mudou para o Rio Grande do Sul. Nós, brasileiros, nós temos 27 estados dentro do nosso passaporte, vamos dizer assim, né, brasileiro, de liberdade para morar. Né? Nós temos 27 estados, é o que a gente tem disponível para a gente. Quando a pessoa tem uma cidadania europeia, ela tem os 27 estados brasileiros, mais todas as nações da zona do euro. Então, exemplo, eu saí da capital, Rio de Janeiro capital, Uhum. fui para São Paulo capital inicialmente, você foi para o interior do Rio Grande do Sul. Uhum. Como cidadão europeu, você poderia, ou pode, quando quiser, eu vou morar na Holanda. Não, eu vou morar na França. Não, 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 não. Agora eu vou para a Alemanha. Vou para Portugal. Não, 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 vou para a Espanha. Itália. Então, Uhum. a sua liberdade e fora benefícios, digamos, que cidadãos europeus têm para poder também morar nos Estados Unidos, Uhum. no Japão, no Canadá, outros tantos benefícios também. Uhum. Mas eu digo de forma direta, né? A zona do euro vira tua casa. Então, eu costumo dizer Legal. que cidadania, antes de mais nada, é liberdade. E aí tem uma questão muito interessante. Por exemplo, a legislação portuguesa, ela permite que duas gerações solicitem diretamente, o filho e o neto. Então, por Uhum. exemplo, para que esse direito, para que você tivesse liberdade, a sua mãe teria que fazer primeiro. Porque ao ela se tornar portuguesa, abre o direito para duas gerações. Então, dá esse direito para você, dá direito para os seus filhos. Né? Então, Exato. você fazendo, abre o direito para mais duas gerações, para os seus filhos e para os seus netos. Então, por isso que eu digo, toda pessoa que tem essa possibilidade, faça. Porque você tem o direito de escolha. Mas, às vezes, as próximas gerações que você tem já não teriam esse direito de escolha. Sim, Então, ao fazer, abre sempre o direito para mais duas. sim. Então, E, isso para mim é um conceito muito forte, né, dessa liberdade. e no meu caso, né, a minha mãe era a última oportunidade que eu tinha de fazer a cidadania. Né? Esse talvez, Fábio, tenha sido o meu maior motivador diante de tudo isso. Porque eu sabia que se porventura, né, infelizmente ela falecesse ou alguma coisa assim, Uhum. eu perderia completamente a chance de obter a cidadania. Exatamente. E é aquela coisa, né? O cavalo branco só passa uma vez. Eu olhei Exatamente. para a situação e falei, cara, não vou perder isso. Eu posso perder outras coisas na vida, sim, mas essa oportunidade eu não perco. Entendeu? Eu costumo dizer, Lucas, para as pessoas que eu converso, que às vezes a pessoa passa uma vida inteira pensando em deixar uma herança para um filho. Uhum. Aí ela pensa em deixar uma casa, deixar um carro. Por exemplo, né, essa triste tragédia que a gente está tendo aí no Rio Grande do Sul, quantas pessoas perderam suas casas? Muita gente. Quantas delas eram de herança? Né? Muitas. Agora, uma cidadania, depois que o direito é adquirido, ninguém pode tirar. Depois que uma pessoa se torna portuguesa, italiana, não adianta. Pode mudar o governo, pode ser o que for, não vai tirar, porque é um direito É um bem adquirido, intangível, né? é É. intangível. E você está simplesmente não só impactando a sua geração, né? No caso, por exemplo, você está impactando mais duas, né? Quando você faz uma cidadania portuguesa, por exemplo. Sim. Então é algo extraordinário. Por exemplo, eu estou tendo a oportunidade de estar aqui, né? Minha esposa é portuguesa.
Então eu tenho essa possibilidade de estar aqui, eu estou impactando diretamente na vida dos meus filhos, na criação deles, na formação deles, no impacto cultural que eles estão tendo. Eles têm amigos que são. Recentemente teve o aniversário do meu pequenininho, tinha americano na festa, tinha russo na festa. Eu fiz a ONU ali na festa, né? Tinha russo, tinha americano, tinha espanhol, tinha português, tinha brasileiro, tinha, sei lá, italiano, árabe, tinha gente de várias nações ali, Legal. porque são amiguinhos dele ali, da turma, sabe? Então, é algo extraordinário. Eu só fui ter esse tipo de contato com 33 anos. O meu tem com 4 anos, 5 anos de idade. Bem Já mais tem cedo. amigos que são da Índia, do Paquistão, de outras culturas completamente diferentes da nossa. E isso é fantástico. Isso é fantástico, porque é uma forma de ver o mundo completamente diferente, Irlanda, completamente diferente daquilo que a gente está acostumado a viver. Né? Então, são coisas que proporcionam que uma cidadania, que uma possibilidade. A gente começou falando sobre migrar ou imigrar, né? Que todo mundo deveria fazer isso pelo menos uma vez na vida. Isso corrobora com aquilo que a gente estava falando no início. E tem uma questão aqui que para mim é uma alegria, e lógico que a gente não combinou nada disso, né? Isso aqui não é publicidade da Aliança Portuguesa, muito pelo contrário, eu sei que a gente tem muitos defeitos, mas uma coisa que eu sempre cobro do pessoal, peço do pessoal é dar o máximo de atenção para as pessoas, que seja o mais humano possível, que chame no vídeo, que converse, porque infelizmente isso é um fato. Às vezes a pessoa quer fazer sozinho e corre muitos riscos, Uhum. né, de ter problemas, exigências e outras coisas. E outras pessoas contratam, às vezes, empresas ou advogados, mas que não vão acompanhar, vão dar a entrada e desaparecer, que também é um risco muito grande. E a gente não, a gente está ali, eu pessoalmente vou muitas vezes com o nosso advogado, a gente está constantemente ali nos locais, né, onde são realizados os processos, conversando com as pessoas. Nossos advogados são conhecidos pelo nome, são respeitados, são queridos ali pelos funcionários. Então, é um acompanhamento de muito perto. Lógico que a gente queria que fosse tudo muito mais rápido, é óbvio, mas a gente está muito junto, né? Eu digo que esse, sem dúvida, o grande diferencial que a gente tem é o acompanhamento, é o após. É o que está ali na gestação, sabe? A gente está ali durante a gestação do processo, a gente está muito Sim. juntinho. E isso dá tranquilidade para as pessoas, dá segurança para as pessoas, é a nossa visão. Mas eu quero saber de você o seguinte: a gente falou um pouquinho do teu passado, falou um pouquinho do teu presente. Você, quando a gente estava conversando, você falou comigo o seguinte: o que você quer impactar é algo grande. Você quer fazer coisas grandes. Você me parece ser alguém que quer deixar um legado, uma marca positiva. Esse projeto que você está fazendo já é algo gigantesco, inovador, mas me fala agora um pouquinho aí de futuro. O que você se vê fazendo? Eu acho que fazer carro voador para você, eu acho que não é o suficiente, não. Acho que você quer mais. Né? Não. Pois é, Fábio. Eu sou um pouco sonhador, tenho que até tomar um pouco de cuidado com isso, né? Porque eu percebi, assim, com a maturidade e tal, que sonhar não é o bastante, né? Mas eu também tomo muito cuidado para não perder o sonho, que é um outro extremo que é muito perigoso, é a gente se tornar eternos robôs, né? Não. E aí, respondendo a sua pergunta, assim, eu tenho muitos sonhos, né? E a minha vinda para cá, para o interior, é a concretização, assim, de pelo menos um deles, né? E sobre o futuro, né? Eu tenho muita relação com o que eu vim fazer no interior. Vamos pegar aqui o que a gente falou aí da Europa, né? Vamos ser franco, a motivação da maior parte dos brasileiros de obter uma cidadania ou ter um passaporte, um visto fora do país, é encontrar oportunidades melhores que eles têm no Brasil, lá fora, né? Eu acho que Sim. aquele primeiro sonho, assim, né? Existem outros motivadores, tem gente que tem outras razões, mas eu acho que se a gente for botar assim na grande maioria, é essa aí, né? Não só para a Europa, mas Sim. também para os Estados Unidos ou para o Canadá e por aí vai. E o meu sonho ele tem muita relação com isso, porque eu penso às vezes, e se a gente não precisasse sair do Brasil para encontrar o que a gente procura fora do Brasil?
né? E aí não é tirando ou desmerecendo o valor da Europa ou dos Estados Unidos, porque, inclusive, é um sonho meu morar nos Estados Unidos, num futuro distante, né? Mas por que a gente não transforma o que a gente tem aqui em algo parecido com o que a gente tem lá? E aí já começa a entrar num campo muito perigoso, né? Porque, de polêmica e tal. Sim. Mas eu não falo, não da parte política, eu não falo dessa parte, eu falo da cultura em si, né? E eu vou até fazer um link com o que você falou lá do chapéu, né? Lá no início da nossa live aqui, né? Eu gosto dos Estados Unidos, do interior de lá, porque você encontra ali no interior dos Estados Unidos organização, valorização do trabalho, são valores que são muito bons para uma comunidade de pessoas. E às vezes o brasileiro ele sai do Brasil em busca de oportunidades melhores fora do Brasil, em busca justamente desses valores, né? E o meu grande sonho é a gente trazer para cá, para o nosso país, isso, né? E vou te dizer, não é por meio de política, claro que política, todas essas coisas importam muito, né? Mas não é o meu âmbito, não é a área em que eu atuo. Então, na área em que eu atuo, que é essa área de tecnologia, de inovação, como que a gente transforma o Brasil em algo mais parecido com o que a gente busca, o sonho lá do exterior, né? E aí eu vim para o interior do Brasil, né? Porque é uma cidade aqui que eu moro que tem 7 mil habitantes, né? É bem pequena, Sim. mas que você vê as ruas aqui, cara, tem uma organização impecável, né? Posso deixar a porta da minha casa aberta, ninguém entra aqui, ninguém rouba, né? Eu não esperava que isso existisse no Brasil, né? E eu encontrei aqui. E o meu sonho é que outras cidades sejam assim também. Então, eu estou tentando transformar essa cidade que eu estou aqui, olhando e aprendendo com ela, numa referência, né? Entendendo por que ela é como ela é, não só pelo tamanho, mas pela educação, pela cultura das pessoas, e transformar isso em algum projeto pessoal meu, né? E, bom, é uma coisa ousada, eu sei, Sim. mas eu tenho estudado maneiras de fazer isso, né? E eu não sei muito te dizer porque é uma coisa lá para frente, né? Mas Sim. eu vou engatinhando aí nesse projeto. Olha, eu acho fantástico. Eu vou ser muito sincero com você. Existem vários Brasis, vários, né? É, existem regiões do Brasil que são fantásticas. Imagino que a região que você está agora é uma delas. E eu acho que nenhum brasileiro gostaria de sair do Brasil. Digo como um brasileiro que saiu, certo? Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: eu amo o Brasil, né? Trabalho com imigração, mas amo o Brasil. Eu jamais vou implodir a ponte com o meu país. Existem pessoas que fazem isso, né? Ah, nunca mais piso nessa porcaria, que não sei o quê. Eu nunca falaria algo assim, né? Às vezes dá vontade, né? mas, mas o sentimento real não é esse. Eu diria, Lucas, para você que está aqui e o pessoal que está assistindo, a maior dor que tem o Brasil, ao meu ver, é a segurança, tá? Eu acho que a gente toleraria qualquer outra coisa, mas quando a gente se sente inseguro, eu, por exemplo, fui assaltado em São Paulo. Cara, você se sente Impotente. tá ótimo. Eu ia falar outra coisa pior, né? Uma titica. Você se sente uma pessoa assim, cara, você fala, eu tô aqui trabalhando, ralando, com muito esforço para pagar uma coisa, enquanto eu tô pensando em trabalhar, tem alguém pensando em me roubar. Cara, isso é um impacto Muito tão grande. grande, sabe? Tão grande que você fala assim, cara, como é que pode? Eu tô aqui me dedicando, me expondo minha família, para poder fazer o bem a pessoas, para que pessoas possam confiar em mim e eu fazer um bom trabalho, me preocupar com tudo, com o imposto, com não sei o que, com não sei o que lá. Mas tem alguém nesse mesmo momento pensando em fazer mal, pensando em me tirar coisas. Então, isso, assim, para mim foi um balde de água fria muito grande. Um outro Esse que eu foi o seu motivador? foi um dos maiores.
Porque eu tive uma sequência de coisas. Esse foi o primeiro. No segundo momento, minha esposa teve um problema de saúde muito grave. Da noite para o dia, ela foi internada e com suspeita de câncer e tal. E, na ocasião, né, eu, novo, plano de saúde, para quê? Besteira. Cara, eu vi minha esposa num corredor de hospital. E eu falei assim, cara, minha esposa simplesmente pode morrer. Eu cheguei, vieram os médicos, foram fazer uma cirurgia nela, uma coisa, a princípio, uma apendicite, uma coisa normal, vamos dizer assim, né, que acontece. Daqui a pouco, 6 horas, 5 horas de cirurgia. Eu falei, o que está acontecendo aqui, cara? Um negócio que dura 40 minutos? E daqui a pouco vem os médicos, estava sentado, vem os médicos, ó, ela pode estar com câncer no intestino. Eu falei, que? Eu com 2 filhos pequenos e minha esposa nova também, 30 e poucos anos. Falei, cara, o que está acontecendo? E ela demorou 2 dias para poder fazer a cirurgia porque estava numa fila de corredor de hospital. Aí eu falei, cara, caramba, que coisa de maluco, coisa de louco. E assim, foi uma sequência. Isso aconteceu na mesma semana. Eu fui roubado, depois aconteceu isso. Uma prova mesmo que eu passei assim, com Deus mesmo. E aquilo ali foi um golpe para mim, porque eu falei, cara, na hora que eu preciso do negócio, eu nunca preciso. Graças a Deus a gente é saudável, tá saudável. Mas quando eu preciso, não tem, caramba. Os caras enrolando, mudando plantão, agindo como se fosse bicho. E eu fiquei muito chateado, porque a gente estava vivendo uma época, isso foi em 2022, 2022. A gente veio de 2020, 2021, que tudo foi muito politizado, né? Sim. Então era um viva o SUS, sabe? Mas o SUS mata pra caramba. Entende? Tinha uma coisa do viva o SUS, e eu tava vendo minha esposa ali à beira da morte, cara. Só quem passa entende, né? O que é. Então, exato, uma hipocrisia que tava, né, das pessoas, e eu ali falando, cara, que viva nada, minha esposa tá ali. E sim, graças a Deus, ela fez lá a biópsia, né, que é um exame, né, para poder ver se havia malignidade, né, naquilo que ela estava. Ela teve que tirar 20 e poucos centímetros do intestino dela, foi uma coisa absurda. Sim. E eu me lembro até hoje do exame falando assim, ó, ausência de malignidade. Ou seja, não era maligno. Bom. Minha esposa está bem, tá 100%. E foi mais uma coisa que me empurrou, sabe? Que me fez assim, cara, peraí, eu tenho que priorizar outras coisas, eu tenho que observar outras coisas, né? Então, eu acho, tá? Digo como um imigrante que ama o Brasil. Eu acho que a parte de segurança é algo que nos machuca muito, né? Eu vivi eu nasci em 90. Eu pude brincar na rua. Eu pude andar de bicicleta no meu bairro. Eu pude ir na casa dos meus amigos. Os meus filhos, de jeito nenhum. Não vão na rua, não vão na calçada. Não. Então, eu vivi essa transição. Então, isso me machuca muito, né? Então, eu acho que esse é um ponto. E aí, quando você vem para uma outra realidade, isso é a primeira coisa que te impacta. Veja o que aconteceu comigo. Eu fui roubaram meu celular, entraram na conta da empresa, entraram na minha conta pessoal, fizeram transferência. Graças a Deus eu consegui resgatar os valores. Celular eu perdi, estava pagando ainda. Mas o que aconteceu? Numa certa oportunidade aqui, não que não aconteçam roubos, é óbvio que acontece, eu falo que perfeito é só o céu. Mas numa certa oportunidade eu esqueci o celular na academia, veio uma pessoa correndo para me entregar. Diferença. Pô, no Brasil seria o inverso, ela correria para o outro lado para não me entregar. Para pegar o celular. Para levar. E a outra me trouxe. Então são coisas que fazem que você volta para a tua infância, fala, cara, eu vivi esse mundo, mas que hoje é impensável. Sim. Né? É impensável. Então, eu acho muito difícil, sem um esforço político,
que isso seja possível. E mentalidade. Eu acho que muitos brasileiros se acostumaram com isso. Ah, é normal. E não Sabe o que era. eu vejo, Fábio? Você falou das crianças correndo na rua, né? Quando eu cheguei aqui na cidade que eu tô, no interior, a primeira coisa que eu reparei, que eu fui andar de bicicleta aqui para ver a vizinhança, tinha criança correndo na rua. Eu não Exato, via isso no Rio de Janeiro faz tempo. Não só exato. pelo perigo, tá? Mas também por conta desse aumento aí do uso de celulares, de tecnologia. Isso mantém as crianças em casa, é Sim, uma tendência aí, né? Mas aqui eu reparei que elas estavam brincando, eu falei, caramba, parece que eu voltei no tempo aqui, né? exatamente. E, Exatamente. e eu fiquei bem contente com isso, né? E aí, só queria acrescentar naquilo que eu respondi para você, né? Apesar de utópico esse meu sonho, ele vem acompanhado de uma tendência que não depende de mim e que está acontecendo. Né? Eu tenho notado que tem sido cada vez mais comum as pessoas saírem da cidade e irem para o interior. É um Sim, movimento inverso do que aconteceu nas últimas décadas, séculos, né? Que é sim. aquela coisa de ir para a grande cidade para trabalhar. Com o advento do trabalho virtual, né, e até mesmo com a pandemia que trouxe esse aumento de trabalhadores autônomos, as pessoas têm cada vez mais capacidade de ir para cidades menores, né, abrir seu negócio ali, ou fazer como eu, que trabalha à distância, né, e encontrar uma qualidade de vida um pouco melhor do que nas cidades. Porque, querendo ou não, as cidades elas vêm com si mesmas, né? O perigo, o caos, né? Aquela intensidade toda e o acúmulo de prédio, poluição, aquilo tudo. E claro que tem cidades que conseguem ali fazer uma urbanização inteligente, etc. Mas não é regra, né? E eu vim do Rio de Janeiro, eu já fui a São Paulo algumas vezes, você sabe muito bem. E esse meu sonho que você perguntou lá atrás, né, ele vem acompanhado aí de observar essa tendência, né, porque parece que é inevitável que nos próximos anos aí as pessoas vão ter mais autonomia para ir para o interior e ali construir sua casinha, né, enfim, e como é que eu vou dizer, descentralizar o Brasil, que é uma coisa que já acontece nos Estados Unidos. Não sei se você já teve a oportunidade de ir lá, né? Mas você vê que tem cidades grandes, mas onde você vai tem uma cidade ali, né? Um condado que parece que funciona por si só, né? É autônomo, Sim. né? E isso eu acho isso muito bom. E fazendo um gancho agora com o trabalho da Aliança, né? Hoje a gente não encontra isso no Brasil, como eu falei aqui agora. Esse cenário quase perfeito, né? Mas Uhum. eu imagino aí que em Portugal, no interior de Portugal, seja assim também. Você tem essas Sim. cidades que são mais autônomas, né? Não são o São Paulo, o Rio de Janeiro, Curitiba, né? Como é que é, Fábio? Aí. Exatamente o que você está falando, porque você consegue, por exemplo, viver num distrito, né, sem ter a necessidade de ir para outro. Legal. Então, você consegue, por exemplo, hoje eu estou em Braga. Braga tem crescido muito, né? Eu diria que Braga hoje é a terceira maior cidade de Portugal, né? Atrás de Lisboa e Porto. Então, conforme a cidade vai crescendo, as cidades vão crescendo, vem algo junto, que é justamente aumentam os índices de criminalidade, porque não tem emprego para todo mundo, o custo de vida aumenta, então aumenta automaticamente a cobiça, a pessoa que tinha menos e conseguia, sabe? Só que a gente tem uma coisa aqui histórica, que é a seguinte: no pós-Segunda Guerra, nós tivemos aquela política do bem-estar social, né? Nos Estados Unidos e na Europa. Então, uma pessoa, as desigualdades sociais na Europa, elas são muito menos gritantes do que, por exemplo, no Brasil. Então, um exemplo, uma pessoa que ganha um salário mínimo, dois salários mínimos em Portugal, ela vai se alimentar bem, ela vai se vestir bem e vai pagar pouco por isso. Uma pessoa no Brasil, ela vai se alimentar mal, ela vai se vestir mal, ela vai ter um deslocamento de uma hora e pouca, Com 2 horas. certeza. Você morava na Zona Norte, né? Eu na Zona Oeste. Eu já trabalhei no Meyer. Era uma hora e pouca de trem para poder Caramba. chegar. Então, o desgaste, eu brinco que eu falo aqui em Braga, né? Eu falo assim, ó, eu tô a 10 minutos de tudo. Tô a 10 minutos, menos, na verdade, de 10 minutos da escola dos meus filhos. Eu tô a 2 minutos de um dos principais shoppings aqui, que eu moro perto dele.
Eu estou a 5 minutos de um posto de combustível, 5 minutos no supermercado, 5 minutos do centro da cidade, 10 minutos de um ponto turístico, 10 minutos do estádio de futebol. Ou seja, Se tiver com vontade o bastante, você faz tudo a pé, né? dá para fazer. Só que aí qual é o ponto? Imagina, se eu fizer uma conta de quantas horas eu perdi da minha vida no trânsito, por exemplo, digamos, morando em São Paulo, eu gastava pelo menos 1 hora para ir, 1 hora para voltar, pelo menos. São 2 horas por dia. 2 vezes 5 são 5 dias, né? Segunda a sexta, já são 10 horas do meu dia. Ou seja, eu perco um dia útil no trânsito. Se eu Sim, fizer isso vezes 4, se eu fizer isso vezes 12 meses, eu perdi meses da minha vida, ou anos, dependendo, no trânsito. sim, sim. Então, sobra tempo para eu fazer exercício, então minha qualidade de vida melhora. Sobra tempo para eu poder jantar com a minha família, então minha qualidade de vida melhora. Sobra tempo para eu buscar meus filhos na escola. Olha só que loucura. São detalhes, né? Você... Eu sou, então, um pai mais presente, Uhum. eu sou um marido mais presente, eu sou uma pessoa mais saudável, eu durmo mais cedo. Olha só, por conta da questão de deslocamento. E como que isso é intangível, Lucas, no fim das contas? Sim, É intangível. Por quê? Eu não consigo medir o quanto isso vai fazer bem para minha saúde, não tem para minha família, e a gente está pressionado nas grandes cidades a achar que isso é normal. uhum. Então você, novo, com 25 anos, já tem essa mentalidade para poder fazer o caminho inverso. Eu fiz o mesmo. Eu sou natural do Rio, morava em São Paulo. Quando eu vim para Portugal, eu falei assim: eu vou para Lisboa e para Porto nada. Eu vou escolher outra. Aí eu fui para a terceira maior. Pra... Então, é muito interessante. E aí a gente está falando de liberdade de novo. A gente ter a possibilidade de liberdade de escolha, poxa, isso é simplesmente sensacional. Então, a Com pessoa, certeza. ela consegue comandar, digamos assim, e questionar. Pô, não faz sentido isso para mim? Faz sentido? Não faz? Aqui é melhor, aqui não é melhor? Então, ela vai moldando a vida dela e vai tendo consequências positivas a respeito disso. Com É certeza. muito interessante mesmo. Legal. Você falou que a cidade que você tá, Braga, ela tá crescendo, né? Quando você chegou aí, ela já era grande ou ela cresceu com você aí? Não, já estava numa, Hum, numa crescente, né? uhum. Mas a gente tem visto que tem avançado muito. O pessoal aqui, aqui não se chama prefeito, né? É presidente de Câmara que chama, Hum. mas é o equivalente ao prefeito. Ele fala que aqui é o Braguil, né? Ele é Ah, muito do Brasil, né? aham. Que ele atrai, né? Brasileiros, ele é favorável à imigração e tal. Então você tem um impacto muito menor em Braga. Braga é uma cidade pujante, Uhum. né? Eu sou apaixonado por Aveiro, que é mais ao centro de Portugal. Viseu também é muito legal. Portugal tem muitas coisas para serem desbravadas, tem muitos interiores, como você falou, mesmo sendo um país pequeno, tem muitos interiores a serem desbravados. E isso acontece a mesma coisa na Europa toda, né? Você vai ver as grandes capitais que sofrem com esses problemas que a gente está falando, né? De alta criminalidade, custo de vida muito alto, mas você tem os interiores, né, com Sim. uma qualidade de vida muito, muito melhor. Até para desmistificar aquela coisa, né, da pessoa que, por exemplo, quer ter uma cidadania francesa, né, para morar em Paris. Não vai ter muita É, diferença do morar no Rio para morar em Paris, né, porque continua sendo cidade grande. é, Né? Eu é. tenho uma conhecida minha que foi para Paris, ela se assustou um pouco, né, porque não é como aquela coisa da foto e tal. Mas aí ela foi pro interior e ela já foi para Lyon, no caso, né? Ela já falou: Sim, caramba, aqui é maravilhoso, que é um pouco menor, né? Apesar de ser uma cidade grande, né? sim, Mas sim. eu acho esse movimento bem legal de você deixar aquele mito de que a oportunidade, o sucesso está na metrópole e encontrar ele numa cidade um pouco menor. Também não precisa ir para a roça, né? Para o extremo, né? Mas às vezes né? A minha cidade é Sim. bem pequena, mas eu tô aqui. Mas uma cidade ali média, menorzinha, bom, é o futuro.
Sim, exatamente. Eu de vez em quando estou aqui, né? Aí eu coloco o Waze. Uhum. Quanto que é para Paris? No Waze. Aí esses dias eu coloquei e deu 13 horas. Cara, não é nada de outro mundo. De carro, tô falando de carro. Uhum. Não é nada de outro mundo, né? Aí entra uma questão em relação a uma vantagem de estar aqui na Europa, né? Tudo é perto no fim das contas. E tem o trem, Partindo né? do. E tem trem, É, tem cê- voos de low cost, tem essas coisas também. E assim, pelo fato de nós estarmos acostumados com o Brasil, que é um país de gigantes dimensões, e Uhum. tudo é longe, vamos chamar assim, Uhum. você consegue desbravar de uma forma muito mais tranquila por ser menor. Eu, É, pô, aqui com filho pequeno, período escolar, se ferra, né? Não consegue sair nunca. Mas você tem esses períodos que você consegue fazer, vou na Espanha, vou fazer uma coisa assim mais próxima, né? Vou a Coimbra, vou a Lisboa, né? Tem o Algarve, que é mais ao sul de Portugal, que é uma região muito procurada para turismo também. Mas assim, legal. eu indico, né? Eu falo para as pessoas, tira 10 dias, tira 15 dias, tira, se puder, 60 dias, vem conhecer, vem ver o que você tem direito. Né? Vem conhecer o que você tem Um test direito. drive, né? Exatamente. Não vai Legal. pela mídia, pelo não sei o quê, isso é xenofobia, não sei o quê. Não, não. Vem você ver. Vem você ter a tua experiência. Na prática é diferente, né? Essa questão da aceitação do brasileiro, Sem dúvida, né? sem dúvida. Eu Eu não. nunca vou negar que exista. Uhum. Nunca. Ok? Uhum. Xenofobia existe, racismo existe, como existe no Brasil. Sim. Como existe no Brasil. Né? Você está no sul aí. Tem pessoas que não gostam Não. de pessoas. E da mesma forma o contrário. Não, não sei o quê. Aí você vê, né? Na hora da calamidade a gente se une, né? Uhum. Quando tá tudo bem, não quero saber de você não é nada. Agora tá todo mundo unido. Que bom, né? Sim, sim. No final, aqui que é o ponto. Nós somos um. A gente é um povo. Só que aí entra aquela questão de novo. O político divide a gente, ou não sei o que vai dividir a O gente. time, Divide para conquistar. Hã? o time de futebol. Eu, che... É, eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, eu não sabia da grandeza que era a rixa entre o Grêmio e o Inter. Eu fiquei exato. Eu sou flamenguista, tipo, não tem nada a ver com. Sempre soube que tu era um cara inteligente. Eu sempre Olha aí. soube. Eu sou flamenguista. O pessoal pergunta assim, mas aqui em Portugal, qual é o seu time? Eu falo Flamengo. Tá no meio da Europa, mas com a blusa do Flamengo, pra manter Eu sou o do Flamengo. Aniversário do cultura. meu filho lá. Tinha tudo que era gente de tudo que era país. Eu fiz o do Flamengo lá. Mandei trazer camisa do Flamengo para cá. Consegui trazer e fizemos o aniversário do Flamengo com um Legal, legal. Gabigolzinho lá no aniversário. Mas, Bacana. Lucas, cara, quero te parabenizar pela tua história de vida. Você é um cara novo, tem um futuro ainda gigantesco pela frente. Cara, sucesso em tudo. Realize, não pare de acreditar, não pare de sonhar. Colabore com a gente, né? Você é um cara à frente do teu tempo. Tá num projeto fantástico e que eu torço do fundo do coração que tantas outras coisas, tantas outros projetos, ideias que você possa participar e trazer de benefícios para a gente, entendeu? Você tem meu número, a gente pode falar a qualquer tempo, qualquer hora. Estando por aqui, avise. Eu estando por aí, aviso para você também. E quero deixar esse espaço aqui, se você quiser passar para o pessoal suas redes sociais, para o pessoal te seguir, o seu canal do YouTube, o que você quiser, esse espaço é teu. Se quiser fazer considerações finais aqui, falar um pouquinho, deixar uma mensagem para o Brasil, é teu, o espaço é teu. Ah, Fábio, isso é demais. Olha, primeiro aí eu quero agradecer a você, a pessoal da produção aí que está organizando essa live, né? E é toda a equipe da Aliança que está por trás dos bastidores, né? Tanto a primeira pessoa que me recebeu lá no início para fazer a ponte até a gente chegar onde nós estamos agora, né? Eu acho que cada pessoa aí nesse grupo de vocês importa.
E bom, fazendo uma consideração aqui, olha, em primeiro lugar, acho que minhas redes sociais não tem muito mistério, né? Eu botei ali Mundo de Ideias, eu falei no início. O meu Instagram é a junção dos meus dois nomes, né? O Ferreira, que é o português, com o Bezerra. Aí ficou Ferbes, Ferbez. Se você botar Lucas Ferbes, eu não sei se a produção aqui bota a Vamos edição colocar, aqui. vamos Ah, colocar todas legal. as suas redes sociais aqui. Ah, legal. Tem o Instagram e o YouTube, né? E o TikTok. Eu comecei essa iniciativa aí recentemente, né? E eu boto os vídeos lá no quadro branco, fazendo humor com qualquer coisa, para vocês aí assistirem enquanto vocês almoçam. É um vídeo de. E bom, gente, eu quero aproveitar aqui também, né, para deixar aí uma janela de conscientização para quem está no Brasil e puder ajudar, né, com o que você puder, cara. Seja com suas orações, seja com algum recurso financeiro ou com uma escova de dente, se você é isso que você puder auxiliar, né, as pessoas aqui que sofreram a tragédia no Rio Grande do Sul, né? Na minha cidade em si não tem nenhuma calamidade, não houve nada aqui, mas muitas outras cidades eu vi as reportagens, né? E assim, eu vi as histórias e tá bem pesado, né? Num dia uma pessoa tem uma casa com tudo que você falou aí que você vai construindo com trabalho, e no outro dia você tá zerado e tendo que começar tudo do zero de novo, né? É um absurdo. Então, quero deixar aí esse espaço para você que pode, né? Tem os meios ou conhece quem pode, né? Não se esqueça do Rio Grande do Sul, porque nós também somos do Brasil como vocês. Bom, e por último, quero aí motivar, né, para quem está assistindo a live e ainda tem aquela pulga atrás da orelha em relação à cidadania, né? Eu fui o camarada com mais pulga atrás da orelha desse grupo aqui da Aliança. Por quê? Eu te falei, eu fiquei 2 anos para hesitar a começar, né? E aí, medo de ser golpe, medo de dar errado, medo de cair em exigência, do advogado sumir, essa coisa toda. E eu vou te falar, eu não sei se eu estou no meio do processo, eu acho que eu estou ali nos 30% por aí, da minha mãe, e eu estou bastante contente com o que eles estão fazendo por mim, né? Você não fica perdido, eu estou acompanhando o processo, mas eu não acompanho todo dia, Fábio, tá? Porque o tempo não passa se olhar todo dia. Você tem que Não, sem esquecer. dúvida. Você tem que. Esquece. É, Vai fazer um carro voador, depois você volta, não dá. Quando você esquecer, aí um dia você vai receber lá um e-mail falando que agora você é português. É simples assim, Exatamente isso. né? Exatamente isso. E deixar essa motivação aí para quem está assistindo com essa finalidade, né, de procurar uma motivação extra. Olha só, eu não sou pago por eles, eu não sou patrocinado, né? Eu estou aqui, né, dedicando esse tempo para poder motivar você aí, porque às vezes aquela oportunidade que você não encontra, né, aqui, né, e já tentou de tudo, ela está num pequeno detalhe, às vezes uma pessoa, né, como o Fábio falou, que você conhece no interior lá de Portugal, é a pessoa que vai abrir portas para você na sua jornada, né? E, bom, isso era tudo que eu tinha para dizer aí, e te agradecer mais uma vez aí, Fábio, o pessoal aí da Aliança, por esse encontro, por esse momento. Obrigado, gente. Maravilha, Lucas. Poxa, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo. Pessoal, esse vídeo aqui vai ficar disponível para você. Assiste ele todo de novo, porque foi fantástico. Eu agradeço a cada um que ficou aqui até o fim. E não esquece de seguir o Lucas nas redes sociais dele. Acompanha lá o canal dele. Vamos falar para ele continuar fazendo, né? Os vídeos, arrumar um tempinho, organizar a agenda entre um avião, um carro voador e outro, fazer um videozinho, porque o pessoal está gostando. E eu desejo para vocês tudo de excelente, né? As nossas orações estão voltadas para o Rio Grande do Sul, para cada família, e, lógico, donativos também nós encaminhamos para o Rio Grande do Sul. A gente quer ajudar, tenho amigos que são do Rio Grande do Sul, amo essa terra, e pretendo voltar a ela para vê-la de novo resplandecente, né, pujante, como sempre foi, porque é uma região que nós amamos, né? Queremos bem. E as nossas orações para todas as famílias que, infelizmente, perderam pessoas queridas e perderam seus bens também. Que Deus possa consolar, confortar o coração de vocês e
vocês possam reconstruir isso, e lógico, a gente vai estar sempre juntos aqui, aos nossos clientes também, que são da região do Rio Grande do Sul, fica o nosso carinho, fica o nosso abraço para vocês, para as famílias de vocês, tanto da cidadania portuguesa quanto da cidadania italiana. Nós amamos vocês e estamos em oração por vocês, tá bom? Um beijão para todos e até o próximo. Até, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.